Atenção! Vejam com muita atenção. Bento XVI assassinado e outras fake news que surgiram após a morte do Papa Emérito Bento XVI. Pequenos grupos fazem barulhos na internet ao difundir notícias falsas sobre a morte de Bento XVI. O que está por trás desse comportamento? Imediatamente após a morte de Bento XVI, teorias bizarras sobre o que teria acontecido ao Papa Emérito se espalharam como um incêndio nas redes sociais, inclusive entre grupos ditos católicos. São explicações conspiratórias que, apesar de suas irracionalidades e contradições, conseguem certa popularidade em círculos reduzidos e críticos ao papado de Francisco. De fato, as redes sociais servem como um inevitável alto-falante para poder divulgar ideias que, por suas falsidades, não encontraria eco na mídia séria. Estamos errados em abordá-los aqui? Não, pois esse vídeo tem o objetivo em mostrar seu caráter ridículo e a falta de bom senso. Assassinato do Papa Emérito. Segundo algumas falsas notícias, o Papa Emérito Bento XVI teria sido assassinado, o que para muitos poderiam constituir um curioso argumento para um romance dedicado às intrigas vaticanas, ao estilo Dan Brown, e apresentado como realidade desejada por alguns. Se as informações fornecidas pelo Vaticano falam de uma morte natural, o melhor a fazer para tais grupos é procurar outra causa da morte de Joseph Ratzinger, como base do dogma da conspiração, de que tudo o que a mídia nos conta é falso. A primeira hipótese sobre a morte de Bento XVI é que ele teria sido assassinado. E por quê? Como veremos mais adiante, essas ideias estão sendo difundidas principalmente por pessoas que nunca reconheceram o Papa Francisco. Assim, os partidários do pontífice anterior falam em um plano arquitetado para destruir a sombra incômoda sobre o Papa reinamente. Bento XVI não morreu. Outra teoria que circula nas redes sociais é que Bento XVI, a quem os autores deste boato consideram o último Papa, não teria morrido, e tudo isso seria uma simulação. Isso porque os autores destas notícias falsas consideram o último obstáculo a chegada do Anticristo ao mundo, segundo seus cálculos apocalípticos. Neste contexto, a sinagoga que iria dominar o Vaticano. Observe aqui o tom antissêmita desta ideologia. Iria acelerar tudo, e por isso fizeram toda uma montagem para simular a morte de Bento XVI. Essa estratégia teatral teria sido lançada recentemente, ao mostrar um declínio físico do Papa Emérito e, por fim, sua morte. Mas seria tudo uma farsa e uma manipulação, já que o segundo e sinistro personagem que difundiram essas hipóteses, tanto o terceiro segredo de Fátima, como as falsas profecias de Maria Divina Misericórdia, a falariam da morte de Bento XVI, fora de Roma. O enterro que vai acontecer então serviria para sepultar um falso papa, não o verdadeiro Ratzinger. Adaptar à realidade é uma ideia preconcebida. Não tenho provas de tudo isto, diz um divulgador desta teoria da conspiração, mas Bento não morreu, porque tem que se cumprir a parte mais importante da profecia de Fátima, e outras profecias que indicam que o Papa morre fora de Roma, e antes disso devem se confirmar teologicamente outras profecias. Isso mostra qual procedimento usual das teorias da conspiração. O que importa não é a verdade, mas a própria convicção. E caso não concordem com a verdade, ela é descartada e tida como fato falso, manipulações ou simulações. Ao extremo ridículo de tentar demonstrar, com as primeiras fotos do cadáver de Bento XVI, divulgadas pela Santa Sé, que não se trata do corpo do pontífice alemão, mas de uma outra pessoa. Muitas teorias mais fantasiosas foram levantadas, como de que Bento XVI já teria morrido em 2019 e nos dias seguintes teria sido submetido por um sósia. É aí que entra a irracionalidade.
O que está por trás? Os grupos de pessoas que difundem essa teoria e outras se revelam quando, por exemplo, chamam a atual Igreja Católica de falsa Igreja Bergogliana. São grupos que nunca aceitaram a legitimidade do Papa Francisco, a quem se referem como todo tipo de desqualificações. Para eles, Bergoglio, a quem não costumam chamar pelo nome e que ele escolheu como pontífice, seria uma farsa, um impostor ou mesmo o falso profeta, que precederia a chegada do Anticristo com a morte de Bento XVI, que seria para eles o último verdadeiro Papa. O fim dos tempos seria desencadeado. Em um canal do Telegram que conta com milhares de seguidores, os administradores escreveu poucas horas após a morte de Ratzinger: o Papa está morto. O assento está vago. Tempos ruins estão chegando. E acrescentou: como estivemos sozinhos, Deus nos ajude. Como se vê, o desprezo por Papa Francisco combina-se com uma visão muito negra da realidade. Sempre um apelo ao bom senso é urgente para todos, especificamente para os fiéis. Deve-se acrescentar uma sã experiência religiosa, que inclua a fé e a razão. A fé perde sua essência e se torna demoníaca quando cai na irracionalidade, algo que Bento XVI repetiu ao longo de seu ministério. Os católicos confiam que Cristo é que assume o leme da Igreja. O testamento espiritual do Papa Emérito deixa bem claro o seu legado. Permanecei firmes na fé, não vos deixeis confundir, porque apesar dos erros e pecados da Igreja e dos seus pastores, Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida, e a Igreja, com toda a sua insuficiência, é realmente o seu corpo.